A paz, irmãos, você pode assentar. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, mas antes, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu gostaria de chamar o Silnei, ele vai dar um testemunho maravilhoso que ele provou do milagre de Deus na vida dele. Nós já caminhamos conhecendo o Silnei e a sua família por alguns anos, uma pessoa idônea, uma pessoa de família, uma pessoa firme no Evangelho, e ele vai dar o testemunho de milagre, que é para alicerçar a sua fé, porque vai ser uma introdução do que eu quero falar nessa manhã. A paz, igreja amada. Trago um abraço da minha pastora, Eliana Barg, da Igreja Manjedoura de Cristo. Geralmente eu venho acompanhado da minha esposa, mas hoje eu estou acompanhado do amigo, evangelista Diogo Bianchetti, e agradeço ao convite da pastora Eliude, do pastor Davi. Ontem eu estive na igreja dela em Limeira, dando esse testemunho, e é uma bênção de Deus estar na casa do Senhor. Então, oro a Deus, agradeço a Deus pela decisão que vocês tomaram de, nessa manhã, estar aqui, aonde Deus libera as suas bênçãos. Amém, igreja? O meu testemunho, ele passa pelo ano de 2010. Eu era um católico, não um praticante. A minha esposa, ela participava de um grupo de oração, da qual a nossa pastora hoje era quem comandava esse grupo. Então não existia a Igreja Manjedoura de Cristo, que hoje pastora Diogo também hoje está na Manjedoura de Cristo, ele também está congregando junto com a gente lá. Enfim, tivemos uma intercorrência naquele período. Minha filha, com apenas 28 anos de idade, começou a sentir uma dor no abdômen. E essa dor foi aumentando. E a gente a levou no médico ginecologista dela. O médico ginecologista disse: deve ser cólicas menstruais, problemas que vocês mulheres sabem o que é, as dores que vêm junto com as cólicas menstruais. E assim foi mais um tempo, e tomando remédio para cólica menstrual, e a dor não cessava, até que um dia decidimos levá-la no médico homeopata, um médico da família. E esse médico, de uma forma bastante simples, nos disse o seguinte: vamos pedir um ultrassom, que é um exame de imagem, um exame simples. E estava eu fazendo uma palestra, que eu sou palestrante por profissão também, além de dentista, e acho que acima de tudo, o pregador da palavra, que isso é o que mais me agrada. Mas enfim, estava eu em Goiânia dando uma palestra, quando de repente eu recebo a ligação da minha filha dizendo: pai, fiz o exame de ultrassom e eu estou com um tumor no ovário. E é algo bem sério, é algo bem grave, e eu preciso fazer uma cirurgia de urgência. E eu falei: filha, faça o mais rápido possível, marque para hoje, para amanhã, não importa, mas se é preciso fazer uma cirurgia com urgência, nós vamos fazer. Eu falei: estou pegando avião agora, estou indo embora para a Americana, e assim eu fiz. Isso era uma sexta-feira, por volta de umas 6 horas da tarde. Ela tomou todas as providências no hospital, que é um hospital conhecido nosso aqui, Hospital Vera Cruz, em Campinas, fez todos os exames pré-cirúrgicos e agendou a cirurgia para o sábado de manhã, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã estava eu com ela, minha esposa, no hospital para fazer a cirurgia de urgência. Pedi ao médico, por ser um profissional de saúde, se eu podia assistir à cirurgia, e o médico me permitiu que eu assistisse à cirurgia. Para quem não sabe, o ovário das mulheres, ele é uma uva pequenininha, desse tamanho. E o que foi retirado da minha filha parecia uma manga ou um abacaxi. Ou seja, minha filha precisou fazer uma cesariana para retirar um ovário que estava quase do tamanho de um bebê. Então, foi retirado esse ovário, e esse dia Deus queria marcar na minha vida, na vida da minha família. Essa cirurgia foi feita no dia 13 de novembro, dia do meu aniversário. Feito isso, foi mandado para exame de biópsia, aquela peça, e depois de 7 dias nos veio o resultado. Minha filha tinha um câncer gravíssimo, um câncer hiperagressivo, que já era uma metástase.
Era um câncer vindo do intestino, que já tinha pego o ovário, e eles suspeitavam que também já tinha pego o pulmão dela. Diagnóstico dos médicos do Hospital Veracruz: sua filha precisa com urgência passar por uma nova cirurgia para a retirada do intestino, do outro ovário, do útero e talvez dos pulmões, se já estivesse comprometido. É certo que sem intestino, sem os ovários, sem o útero, a mulher consegue sobreviver, mas sem pulmão, a chance de sobrevivência é quase zero, se retirada dos 2 pulmões. De porte deste diagnóstico, pastora Eliana, que na época, como disse, era só uma orientadora da minha esposa, começou a vir em casa orar pela nossa família. E alguns mistérios começaram a acontecer, Deus começou a agir. Lembro de um dia, entre novembro e dezembro, não lembro exatamente a data, mas enfim, era um tempo muito quente, não existia um vento, pastor José Roberto. E a pastora falou com estas palavras: Deus está soprando aqui dentro da sua casa o vento da cura. Um vento tão forte entrou em casa que as cortinas levantaram, porta-retratos caíram da mesa, quadros caíram da parede. Tamanha a força do vento que soprou dentro da minha casa. Durante todos os dias que essa pastora entrava em casa para orar, e a gente formava uma roda para oração, nós tínhamos a cachorrinha Yorkshire. Essa cachorrinha sentava no meio da roda. Se orávamos durante 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, essa cachorrinha sentava e ficava olhando fixamente para minha filha. Depois de todo esse processo, essa cachorrinha faleceu logo em seguida desse processo que eu estou testemunhando. Como tínhamos, como a minha esposa, muito curiosa, ela chegou um dia para a pastora e disse: pastora Eliana, se porventura você perguntar para Deus, Deus te fala se essa doença vai tomar a minha filha da gente, vai tirar a minha filha do nosso convívio? Naquele momento a pastora falou: o que você está me pedindo é muito forte, você está me colocando uma responsabilidade nas costas muito grande. E ela consultou a mim, ela falou: Silnei, como você é o varão da casa, você apoia a sua esposa nisso que ela está me pedindo? E eu lembro de ter dito para ela o seguinte: para mim não interessa saber se a minha filha vai ser levada, porque eu quero viver um dia após o outro, mas se a minha esposa quer saber, eu a apoio. 2 dias se passaram, a pastora voltou naquele dia para a oração, e Deus tinha falado com ela, mas era tão sério que Deus tinha falado com ela, que ela fez uma prova com Deus, e ela disse assim para Deus: se eu chegar naquela casa, e as mulheres da família estiverem todas reunidas, eu sei que vem de ti o que eu tenho que falar para aquela família. E assim ela fez. E ao chegar em casa, as mulheres da família estavam lá, minhas 2 sobrinhas, a minha mãe, a minha esposa e a minha filha. Chegando, ela já chegou toda impactada, toda emocionada, reuniu todo mundo e disse: eu fiz uma prova com Deus. Deus me entregou uma resposta que foi pedido pela Neuzinha. E a prova é que se tivessem todas as mulheres da família aqui, que eu tinha que entregar que aquilo que eu trouxe é dele. A prova que ela tinha pedido das mulheres estarem ali era porque Deus entregou para ela que a minha família estava sofrendo de uma maldição hereditária. Eu não sabia, mas a minha avó tinha morrido de câncer, a minha mãe tinha sofrido de câncer e tinha operado, eu não sabia disso. A minha filha estava no processo, e assim sucessivamente, talvez a minha neta, a minha bisneta, iria sofrer dessa maldição hereditária. E naquele dia, a oração que a pastora fez foi uma oração de libertação. E a maldição hereditária de câncer nas mulheres da minha família foi quebrada naquele momento. A pastora, então, com toda a autoridade, ela falou: vocês estão preparados para ouvir o que Deus tem para vocês? Sim, estamos preparados. Ela falou: Deus manda dizer que a sua filha está curada. Vocês creem?
Naquele momento choramos, nos emocionamos e com certeza a resposta foi uma só: nós cremos, nós cremos. Ela falou: então toma posse, mas não deixe de fazer as coisas que os médicos estão dizendo para fazer. Somente orem, porque vocês tomaram posse da cura da sua filha. Com base nisso, eu pedi um exame de lâmina no hospital da Unicamp, porque os médicos me diziam: Silnei, quanto mais você espera, mais risco de vida a sua filha corre. E a gente orando, e eu pedi o exame de lâmina na Unicamp. O exame de lâmina da Unicamp veio confirmando exatamente aquilo que dizia o exame do Vera Cruz. Um dia depois desse exame, meu irmão chegou para mim e falou: Silnei, eu consegui, se você pegar a lâmina hoje e levar no Sírio-Libanês, em São Paulo, eu consegui através de um amigo para fazer o exame da lâmina no Sírio-Libanês, que é o maior centro de medicina do nosso país. E assim eu consegui, pastor. Eu peguei essa lâmina na Unicamp, corri, levei no Sírio-Libanês, foi feito um exame no Sírio-Libanês. E Deus, na sua infinita bondade, começou a mudar a história. O exame era o mesmo tipo de câncer, exatamente o mesmo tipo de câncer, agressivo, perigoso. Porém, acreditavam no Sírio-Libanês que ele não era uma metástase. Mas, ainda assim, existia a indicação de uma cirurgia para poder confirmar aquilo que os exames estavam dizendo. Porque 2 exames davam algo extremamente complicado, perigoso. Um segundo exame dava algo perigoso, mas com base naquele exame já não seria tão complicado, porque era um câncer somente de ovário. Cirurgia feita em São Paulo, porque aqui em Campinas era esterilização, em São Paulo existia alguma chance. Fizemos a cirurgia em São Paulo. Cirurgia feita como Deus queria marcar esta história na minha família. Cirurgia feita no dia 16 de dezembro, pastor, dia do aniversário da minha esposa. Estávamos eu e a esposa no quarto. 4 horas de cirurgia, entra o médico e diz: vocês que são os pais da Amanda, vocês acreditam em Deus? O meu coração, ainda não acostumado a andar lado a lado com esse Deus que a gente conhece, que a gente confia, que a gente crê, titubeou. E minhas pernas tremeram. E a resposta que me veio era: eu fiz o que podia. Então, orem para Deus, porque está nas mãos dele. Mas o Deus que a gente conhece, o Deus que a gente crê, o Deus é maravilhoso, é um Deus de promessa, é um Deus fiel. A resposta que veio: eu sou o médico. Tudo que eu vi dos exames da tua filha, e a hora que eu abri o abdômen dela, eu só posso chamar isso de uma coisa: milagre. Sua filha está curada. Sua filha não tem mais nada. O abdômen dela é limpo, o abdômen dela é saudável. Porém, com os exames que eu tenho, eu colhi amostras do abdômen todo dela e mandei para a biópsia, para a gente ter a confirmação daquilo que os meus olhos viram. E assim foi, pastor, como Deus queria marcar essa história na minha família. Data do resultado da biópsia: 24 de dezembro. Aberto o envelope. Minha filha estava comprovadamente curada. E eu tomei posse de um milagre. Deus queria, naquele momento, me trazer para perto dele. Eu fui entender que Deus tinha um chamado na minha vida. Eu fui entender que Deus queria me usar para ser um pregador da sua palavra, para ser uma pessoa que pudesse honrar e glorificar o seu nome, para ser uma pessoa que, através do meu testemunho de vida, do meu testemunho de conversão, pudesse edificar a fé das pessoas. E assim estou hoje, pastor, fazendo aquilo que Deus colocou como meu chamado, que é poder trazer a palavra de Deus e poder trazer a certeza no coração de cada um de vocês que o teu milagre está pronto. Basta que você se coloque na posição e basta que você faça a simples coisa que nós fizemos no dia que nós recebemos a promessa de cura: crer. Basta crer que o teu milagre está pronto. Se Deus entregou o meu milagre, que sou filho, para todos vocês que são filhos, vocês também terão os seus milagres. Amém, igreja? Pastor, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos e que Deus os abençoe.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, também nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso e todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e sentou-se à direita de Deus. Amém. Pode assentar, aleluia. Glória a Deus. Teremos mais um tempo de oração no final, por cada vida, mas Deus quer instruir você na palavra, e você já aprendeu que o Senhor se move pela nossa fé e mediante a sua palavra. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é a autoria e autoridade da fé. Querido, a fé, ela é um instrumento que vai nos conduzir para a eternidade, porque a fé é um instrumento dado por Deus para que nós sejamos salvos. Mas além da fé ser um instrumento para a nossa salvação eterna, a fé também ela movimenta o mundo espiritual. Por isso, o Senhor Jesus, em Mateus 17, versículo 20, ele disse: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e lhes será feito, e nada será impossível. Amém? Querido, a fé é um instrumento poderoso, porque o Senhor Jesus aqui está declarando que nada será impossível. Mas nós precisamos entender pelo menos 3 coisas sobre o uso dessa fé que é tão poderosa. A primeira coisa que você precisa entender é que a fé ela tem uma autoria. A fé ela tem uma criação. E a autoria é tudo aquilo que está numa condição de responsabilidade daquele que a criou. A fé vem de Deus. Por isso, no versículo 2, aqui o apóstolo está dizendo, olhando firmemente para o autor da fé. Por isso ela é poderosa. Ela não é poderosa porque está em você. Ela não é poderosa porque a igreja diz que você tem que usar. A fé é poderosa porque ela tem uma autoria. Ela tem uma origem. Ela tem uma criação. A fé é dom de Deus, não é coisa humana. Por isso Jesus diz que você pode falar ao monte: sai daí e lança-te acolá, e será feito, e nada será impossível, porque tudo aquilo que vem de Deus é sobrenatural, é divino, é milagroso. Amém? Irmãos, o que torna a fé um instrumento poderoso para nós nos movermos no mundo espiritual é porque ela vem de Deus. A autoria dela é do Senhor. Querido, talvez você não acredite na grandeza da fé. Talvez você não creia tanto na realidade da fé. Porque muitas das vezes nós nos apoiamos muito naquilo que é humano. Mas a fé não é um recurso humano. A fé é um recurso divino dado por Deus para nós usarmos. Não é apenas para você ler nas Escrituras, mas é para que você use, porque você não faz nenhum movimento espiritual sem a fé, porque o justo vive pela fé. Sabe, irmãos, porque eu estou dizendo que alguns não acreditam que só basta a fé? Porque quando nós oramos por algumas pessoas, elas continuam com os mesmos problemas, as mesmas enfermidades,
as mesmas portas fechadas. E elas não conseguem vencer. E elas continuam pedindo oração do mesmo jeito. Porque elas não entendem que elas só precisam ter fé. Elas só precisam confiar naquilo que Deus está falando. Porque Deus vela em cumprir a sua palavra. Irmão, a fé é nascida de Deus. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, o apóstolo João diz que o que é nascido de Deus vence o mundo. E é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é a sua inteligência que vai vencer o que você está passando. Não é o seu conhecimento. Não é o tempo de cristão. Não são as experiências que você tem. O que vence o mundo é a nossa fé. Ontem nós tivemos em nossa igreja o sábado profético, que é um tempo em que nós levamos profetas, como o evangelista Diogo. Nós convidamos profetas que nós conhecemos, confiamos, e eles pregam, têm oportunidade de ministrar na vida da igreja. E ontem foi uma senhora que era a primeira vez que ela estava indo na igreja, mas ela era de outra denominação. E ela foi ontem à noite porque eu conversei com ela ontem de manhã. Eu trabalhei de manhã na escola e quando eu cheguei meio-dia, logo que eu abri a porta da sala, o telefone tocou e eu fui atender a essa senhora. E a história dela era que depois de 25 anos de casamento, o marido saiu de casa e o marido estava com outra pessoa. E eu comecei a ministrar e falar com ela. E ela disse: pastora, eu não entendo, porque Deus tem promessa para trazer o meu marido de volta e eu não vejo Deus se movendo. Eu falei: mas Deus está se movendo, porque ele ficou 6 meses traindo você, você não sabia, estava tudo embaixo do tapete. Como Deus ia realizar uma limpeza com a sujeira embaixo do tapete? Deus, irmãos, ele não é como nós. Deus, ele trata problemas. E Deus levantou o tapete para tirar toda a sujeira que estava lá. Eu falei: Deus está agindo na sua vida desde o momento que Ele tornou claro o que estava acontecendo que você não sabia. E eu falei para ela: você precisa ir na igreja, porque você precisa passar por libertação. Mas pastora, eu sou crente há muitos anos. Eu falei: mas confia em mim, vai na igreja, que você precisa de libertação, porque todo o tempo que o seu marido dividiu a cama, o corpo dele com outra mulher, todo o tempo que ele ficou no adultério, ele trouxe para dentro, para a sua vida, para dentro da sua casa, todos os demônios que estavam com ela também. E ela foi na igreja, recebeu a palavra e no final ela foi na frente para orar. E nós começamos a orar. Manifestou um espírito maligno nela. Crente, irmãos. Manifestou um demônio violento nela. E ele gritava que não ia deixar o marido dela e que ele ia destruir a vida daquela mulher. E ela passou ali pelo processo de libertação e depois de um tempo eu fui conversar com ela e eu, como não perco tempo, eu não dou volta para falar, eu falo o que tem que ser dito, quer a pessoa goste, quer a pessoa não goste, porque se a pessoa vem a mim, ela tem que ouvir. Você está vendo? Depois de tantos anos na igreja, você achou que não precisava passar por libertação. Todo tipo de contaminação, querido, que a gente sofre, a gente precisa passar por libertação. Eu falei para ela: toda a ansiedade que você falou comigo de manhã, toda a depressão, sabe o que o diabo tinha feito com ela semana passada? Ela estava dirigindo, o demônio sentou do lado dela no banco do carona e disse: aproveita e joga o teu carro no poste. Ela disse: pastor, eu só não joguei porque Deus não deixou. Eu falei: você achava que não precisava de libertação? E quando eu falei isso com ela de manhã, ela disse: pastor, eu não sei se posso ir na sua igreja, porque eu tenho que visitar outra igreja. Eu falei: vai visitar outra igreja para quê? Toda endemoniada? Vai ver o que? Cantor? Vai ver o que? Conferência endemoniado? Conferência, irmãos, sem libertação, você só esquenta banco, não serve para nada. Você volta do mesmo jeito que você foi. Eu falei: você vai lá,
Vai visitar outra igreja? Para que você vai visitar a igreja? Vai lá na igreja para receber libertação. E ela foi. E ela saiu, querido, aliviada. Ela saiu com os olhos desse tamanho. E a amiga que a levou com os olhos desse tamanho. E eu falei, vai confiando, que tempo de igreja, que o diabo não nos afronta. O Senhor Jesus, Ele deixou muito claro que Satanás, ele quis nos peneirar como trigo. Mas Ele intercedeu para que o Senhor nos guardasse. Amém? Querido, o que é nascido de Deus vence o mundo. E é esta vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Por que a fé é vitoriosa? Porque você só precisa da fé para alcançar o favor e os milagres de Deus. Porque ela vem de Deus. Não tem nada a ver com você. Então pare de olhar para você. Pare de contar com aquilo que é humano. A autoria da fé é o Senhor. Amém? Segunda coisa que você precisa entender. Entenda que a fé é um recurso divino completo. Olha o que diz o versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Consumado, algo que está consumado é aquilo que chegou no seu mais alto grau de perfeição. A fé é perfeita. A fé é perfeita, querido. O recurso da fé em Cristo, ele é completo. O texto diz que essa fé é uma fé consumada. Porque a fé que recebemos de Deus como um dom, ela foi avalizada, ela foi provada, ela foi experimentada em Cristo e depois dividida para nós. Deus não deu uma porcaria para você. Nós é que saímos por aí pegando religiosidade, que não serve para nada. Deus não dividiu religiosidade. Jesus abominava a religiosidade. Deus dividiu a fé consumada, perfeita. Pastora, onde está isso? No próprio texto. Olha o que diz a continuação do texto. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Jesus suportou toda a pressão do pecado. Jesus suportou todo o escárnio. Toda a pressão das trevas foi suportada em Cristo. Por isso é uma fé testada, é uma fé abalizada, é uma fé perfeita e consumada. A fé é perfeita. É tudo o que você precisa. A fé não precisa de reparos. Quem precisa de reparos é você, que é deficiente. Nós somos deficientes, querido, porque nós somos humanos. Muitas das vezes nós somos falhos, mas essa fé que agrada a Deus, ela é perfeita, ela é consumada, ela é completa. A fé, querido, não tem possibilidade de falhas. Por quê, pastora? Porque ela é resultado de tudo aquilo que foi consumado em Cristo e entregue a cada um de nós. A fé que não é sua, não vem de você, que é dom de Deus, é perfeita. Deus não dá coisa estragada, coisa deficiente, coisa que precisa de reparos. A fé é perfeita. E você deve tomar posse da sua fé, e você deve usá-la. Terceira e última coisa, entenda que a fé, além de ela ter uma autoria, além da fé ser algo consumado, a fé também ela tem autoridade e autorização para funcionar. Por que, pastor, estou falando isso? Porque eu não sei que Bíblia que certos crentes têm, que além deles não terem fé, eles acham que os outros também não têm autoridade para exercer. Não é verdade? Parece que a gente está fazendo uma coisa ilícita.
A fé, ela tem autoridade, querido. E a fé tem autorização para funcionar. Ninguém pode impedir o outro de usar a fé. A fé tem autorização de Deus para funcionar no mundo espiritual, querido. Por isso que os demônios, eles se submetem. Por isso que as enfermidades, elas batem em retirada, querido. Por isso que a porta se abre. Por isso que o milagre acontece, porque ela tem autorização. Aleluia! Queridos, se nós queremos nos mover no mundo espiritual, nós temos que entender que a fé tem autoridade e autorização. Mas de onde vem essa autoridade e essa autorização da fé? Está no final do versículo 2. Depois de Jesus fazer tudo isso, o texto diz que ele assentou-se à direita do Pai. A fé que nós usamos, ela vem para nós como um elemento de poder e graça, mas ela vem com autoridade e com autorização, porque Jesus pegou a mesma autoridade que ele exerceu e ele depositou na fé, e quando você recebe a fé que é dom de Deus, você está autorizado a usar. E é só filho que usa. Amém? Em Lucas 10:19, o Senhor Jesus disse: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno. Aleluia! Aleluia! A fé, querido, tem essa autoridade, a mesma autoridade que estava em Cristo está depositada na fé, e a fé está depositada em nós. É só você usar. A fé tem autorização. Sabe que uma pessoa pode ter muita força, mas ela precisa de ter autorização para usar. Por isso o Senhor Jesus disse: eis que vos envio. Ide, eu vos envio. Nós temos uma autorização para irmos e usarmos a fé. Aleluia! O Senhor Jesus nos deu autorização quando declarou: eis que vos envio, e tudo quanto pedirdes. Qual é a assinatura da fé? Jesus disse: tudo quanto pedirdes em meu nome. Por isso, nós curamos em nome de Jesus. Libertamos em nome de Jesus. Damos voz de comando no mundo espiritual em nome do Senhor Jesus. Porque é a assinatura que vai ser respeitada. Tanto nos poderes que estão no céu, como nos poderes que estão na terra, como nos poderes que estão embaixo da terra. É ao nome de Jesus que todo joelho se dobrará e toda língua confessa que Ele é Senhor. Esta é a fé que você recebeu. Aleluia!